Oi, eu sou a Natália, nutricionista, mãe da Malu, que hoje já tá com 16 anos, esposa do Preto ou do Valdemar, depende aí da onde você me conhece. Você que me acompanha por aqui tá vendo sempre muitas mudanças, certo? E essa é uma nova fase onde eu estou com o meu consultório, não só com o Grupo Petit, mas um consultório só meu, onde eu vou atender desde os 0 até 19 anos. Com todo o amor, com todo o carinho e cuidado que a gente tem tido, né, ao longo desses anos. Então, a Petit entra num novo momento, com novas unidades, e eu entro também com esse cantinho para receber vocês. Olá, eu sou a Júlia Seabra, pediatra do Instituto Gemari, e hoje eu estou aqui a convite da Nath para falar de um tema muito importante que é nutrição e sono. Eu estou fazendo especialização em sono infantil e nutrologia infantil e comportamento alimentar, e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre esses temas. Gente, então hoje o nosso Receitas para Gostar de Dormir com a doutora Júlia. Júlia, olha, primeiro, obrigada. Você é a nossa primeira convidada. É uma honra pra mim, eu adorei o convite, muito obrigada. E a gente colocou algumas perguntas, né, no meu Instagram. E eu também, como eu te falei, atendo aí já há 16 anos crianças e adolescentes. E uma das coisas que vem muito é a questão do sono, né? Sim. E eu trabalho muito com crianças seletivas e adolescentes também que têm TDAH, então a gente vai falar um pouquinho de todas essas vertentes, né? A primeira coisa, a gente vai preparar um chá que eu acho que todo mundo já usou na vida, né? Que é chá de camomila com maracujá. A ideia, vou ser bem honesta, né? Era usar o maracujá mesmo, tá, gente? Mas eu não sei onde eu enfiei. Então, eu adaptei aqui com a polpa do maracujá. Enquanto a gente vai conversando, eu vou preparando e a gente vai falar também de outros alimentos que têm propriedades calmantes, tá? Enquanto isso. Mas, voltando, né, à primeira pergunta, o primeiro assunto que a gente quer receber aqui é a questão dos bebês, né? Sim, que é gente, importantíssimo. Um bebê de uma mãe de primeira viagem, o que ela escuta do bebê? Né? Pra cuidar do bebê, o que ela escuta? Gente, tem que acordar de 3 em 3 horas, né? Tem que mamar, tem que isso, tem que aquilo. Então, à noite fica aquele negócio, né? Todo mundo atento, porque a criança tem que mamar, tem que mamar, tem que mamar. Como que é mesmo? Precisa acordar para mamar? Quais as situações que a gente precisa acordar a criança para mamar? Tá, boa pergunta, isso é importante, né? Porque acho que a grande questão de uma mãe com um bebê pequeno é o sono, né? A mãe tá grávida, o bebê nem nasceu ainda, mas o que ela mais escuta falar é que prepara, nunca mais vai dormir. E realmente o sono é muito prejudicado, né? Mas assim, não é todo esse pesadelo. Então assim, um bebê muito pequenininho pode ter uma recomendação de ser acordado a cada 3 horas se ele estiver com uma dificuldade para ganho de peso. Né, isso é um grande ponto que os pediatras orientam realmente acordar, não deixar passar muito das 3 horas, 4 horas de sono direto quando o ganho de peso não está adequado. Tá? Aquele bebê que tem dias de vida, às vezes ainda não recuperou o peso de nascimento, depois daqueles 10% que perde nos primeiros dias, e aí precisa dar um catch-up, uma corrida aí para ganhar peso, então os pediatras recomendam acordar. Mas quando o bebê tá ganhando bem, tá crescendo bem, é um bebê saudável, dá para deixar dormir de uma forma mais livre. Tá, e aí acorda, se acordar, beleza, se não acordar, quando acordar, mama, de manhã. Acordar, mama, se tiver tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes. Sim. Tá, e tem alguma média, assim, até os 6 meses, ok, até, sei lá, não, ou né, deixar esse negócio de ir acordando ou não, é essa questão mesmo. Tá ganhando peso, tá tudo bem clinicamente, tá acompanhando o pediatra, que é importante, tá, gente? Né? Tem que ir toda. Quando nasce, vai 7 dias, né? Primeira semana de vida. Depois, uma vez por mês. Certo. Até 1 aninho de idade. Né? Então, tá acompanhando, a criança tá crescendo, tá ganhando peso, tá desenvolvendo. Não precisa ficar acordando para mamar. E nem, né, que é o que eu mais passo, assim, suplemento, né? Porque às vezes, mas o leite materno segura, né? Qual que é a grande questão aí, assim? Acho que o leite materno
Ele só mama no peito, será que ele vai dormir a noite toda? Dorme a noite toda mamando no peito, não dorme? Dorme, Nath. O leite materno a gente sabe, né? Melhor do que ninguém, que é um alimento super completo, né? Às vezes as mães ficam inseguras, né? De achar, mas será que mamou o suficiente? Será que só isso é suficiente? Uso da fórmula. Né? Ainda mais assim, né? As avós, a gente que é um pouco mais velha, mais antiga, né? Eu escutei muito isso. A Maria Luísa nasceu muito prematura, a minha filha. E aí, o que acontecia? Ela não ganhava peso, obviamente, por causa da prematuridade e por causa de uma condição cardíaca, que eu fui descobrir um pouco depois, porque 16 anos atrás, gente, vocês acham que era assim? A gente se desespera, né? Eu sei, mas os hospitais hoje já tem muita tecnologia, né? Muita coisa. Os pediatras também já estudam muito o desenvolvimento infantil, então a gente já sabe que a prematuridade não é nenhuma sentença pra nada. Sim. E aí eu caí nessa, assim, ela não dormia, tem que acordar, tem que não sei o quê, e colocar farinha láctea, mucilon. O que você acha? Pra dormir, funciona? Gente, não funciona. Um adendo, pra mim não funcionou. Você acha que funciona? Não funciona. Essa história de, vamos deixar a barriga do bebê cheia pra ele dormir mais, assim, mas cheia de farinha, será que rola? De farinha não. A gente sabe que um bebê bem alimentado vai dormir bem, mas é aquilo que a gente preza sempre, né? Pelo leite materno. Claro que salva exceções, né? O bebê que não tá ganhando bem peso, às vezes precisa complementar, às vezes a amamentação não tá legal, precisa fazer um ajuste na pega, nas técnicas de amamentação, ou às vezes ajustar a frequência que tá mamando. Mas cada caso é um caso. Mas assim, farinha a gente não costuma dar. Não dá. Não, a gente não dá. A gente não dá. Nem chá, né? Nem chá, que era uma recomendação antiga, né, Nath? Que também, dá um chazinho com açúcar, né? Com açúcar, as vozes ainda acham que tem que dar. Não, né? a gente não dá chá, gente. A gente não dá chá, a gente não dá água, a gente não dá suco de maracujá, a gente não faz nada disso, pelo menos até os 2 anos de idade. Suco, né, principalmente. Principalmente. Então esse chá não é para bebês. Esse chá não é para bebês. E aí tem também uma outra fase, né? Que a criança tem que o bebê deixa de ser bebê e vira criança, né? Que é aquele salto, normalmente dos 2 anos, né? O sono muda, não muda? Muda. É uma fase de muito aprendizado, de muito estímulo, de um desenvolvimento cerebral muito acelerado, né? Então, assim, pode ter uma mudança no padrão do sono, né? Aquela criança que vinha bem, dormindo bem, de repente começou a acordar, começou a não querer dormir na mesma hora que dormia sempre, a mãe começa a ter dificuldade de fazer a rotininha do sono. Mas normalmente essas coisas tendem a melhorar com o tempo, né? Às vezes tem um salto do desenvolvimento aí que atrapalha também essa questão do sono, mas a ideia é, quando é um salto de desenvolvimento, dura alguns dias, depois volta a ajustar o sono. Né? Sim. Claro que a mãe também tem que ter constância, também tem que fazer aí algumas coisas durante a rotina para ajudar esse sono à noite. E aí o que vem também, que às vezes a gente, nutricionistas, a gente não pode, tá? A gente não pode, a gente não deve nem recomendar. Que hoje está muito em alta, né? É a questão da melatonina. Sim. A criança começa a ficar mais agitada, tem esse salto de desenvolvimento, vem sempre alguém, né? Milagrosamente, principalmente grupos, né, de WhatsApp, aparece lá a tal da melatonina. O que é a melatonina? Como que a gente prescreve, né, o pediatra, né, os médicos, e qual que é a real função para uma criança? Tá, é uma boa pergunta, porque o uso indiscriminado da melatonina é uma questão real mesmo. A gente vê que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa em 2022 e 30% da população adulta usava melatonina. Então, assim, é de fácil acesso, você não vai na farmácia, compra sem receita. Sim. Apesar de que as fórmulas prontas, a Anvisa não indica para criança. Todas têm no rótulo, na bula, escrito que não é um produto para crianças, é só para adulto. Vai ser manipulado, né? Então, assim, como a gente sabe que existem estudos que asseguram o uso da melatonina, a gente faz, mas muitas vezes a gente tem que manipular pela dose, porque tem uma dose recomendada que é uma dose baixa. E muita gente por aí tá tomando doses até altas que não são recomendadas. E aí não tem nem efeito, não é nem o que a gente espera de efeito. Mas assim, o que acontece? Porque eu já tive caso aqui no consultório da criança chegar totalmente desmaiada, assim, porque a mãe tinha dado uma super dose e a criança ficou totalmente letárgica. Poxa vida, olha só, né? Qual que é o risco disso? É importante também a gente falar, né? Qual que é o risco de você pegar uma dosagem de uma amiga
que funcionou pro filho dela e usar no seu. Pode causar uma intoxicação, né? Então, assim, a gente, claro, é tudo muito novo. A melatonina, ela tá sendo usada de uma forma muito recente atualmente, né? Então, assim, a gente não tem estudos como que seria o uso a longo prazo dessas crianças com essas medicações, tá? Mas a gente sabe que doses altas não vão fazer efeito para dormir, muito pelo contrário, vão trazer os efeitos colaterais, porque ela tem efeitos colaterais, né? Pode causar uma agitação matinal, pode causar uma sonolência excessiva no dia seguinte, uma enurese noturna. Então a gente sabe que não é um remédio inocente, né? É um remédio que a gente tá dando para uma criança, então a gente sempre pesa muito antes de dar. Então assim, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? Tenta fazer uma higiene do sono, tá? Tem um passo a passo pra gente tentar melhorar a rotina dessa criança, tentar acalmar a casa perto do horário do sono, já ir baixando as luzes. Alimentações que não estimulem, né, Nath? Evitar alimentos que contenham cafeína, que contenham açúcar, alimentações gordurosas, pesadas, próximo do horário de dormir. Tentar antecipar a última refeição para pelo menos 3 horas antes do horário de dormir. E fazer a rotininha, né? O banho para ir relaxando, tudo isso. O chá para as crianças mais velhas, né? Então, assim, pros maiorzinhos. A higiene do sono tende a funcionar. E as telas, né? Tirar as telas da noite. Tirar as telas. A gente não recomenda a tela nunca, né? Mas a gente sabe que nos dias atuais os pais ficam cada vez mais reféns e acabam dando tela em algum momento, mas evitar no período noturno, próximo do sono, assim, evitar o máximo possível, porque isso interfere no sono. Legal. E outra coisa, gente, que eu lembrei agora, a gente tá falando da rotina, a gente tem o hábito de não jantar, né? E fazer alguma refeição mais rápida, né? Às vezes um lanche, então quando a criança sopa. Outra coisa também que a gente tenta não dar para beber são as verduras, né? Porque tem muito mito de não dar alface, de não dar... Gente, o alface, ele é calmante. Vocês sabiam disso? Que o alface é um alimento calmante natural. Então, assim, tanto que a gente usa, eu uso muito com os meus adolescentes para começar a aproximação, né? Quando deixa de comer salada, para fazer máscara, para acalmar a pele, de espinha. E, assim, é um alimento muito legal de você colocar no jantar. Então, assim, se tem o hábito de fazer um sanduíche, coloca alface, né? Se o hábito é de jantar, de dar a comidinha, coloca uma folhinha, né, de alface, assim, não tem problema. Você pode até dar na mão da criança na fase lá, 6 meses, tá, gente? Começa com 6 meses. Né? Começa a dar uma folhinha de alface para criança. Interessante. Então, assim, tem a questão da lavanda também, né? Que você pode usar um aromatizador de ambiente, né? Colocar com cheirinho de lavanda. Lembrando, né, que a gente não pode usar o cheiro de camomila, de erva cidreira. Então, assim, fazer essa higiene do sono e colocar esses aromas que vão acalmando aí a criança para a hora de dormir. E assim, tirar a tela, eu acho que é essencial, né? Esse negócio, vamos colocar um filme pra dormir. Gente, não funciona. Não. Né? Até porque a criança vai ficando cada vez mais com estímulo, mais agitada e cansada. E hoje fica cada vez mais difícil de tirar, né? Fica cada vez mais difícil de tirar. E aí fica um ciclo vicioso, né? E a gente sabe que a luz artificial, a luz da tela, prejudica a liberação do hormônio da melatonina, que é o que tá todo mundo querendo dar, mas as pessoas não estão fazendo o básico, que é fazer a higiene do sono bem feita, para que a pessoa consiga produzir sua própria melatonina, porque todo mundo produz sua melatonina. Sim. Só o que precisa é fazer o passo a passo, as luzes escuras, precisa estar escuro para que a produção ocorra. Então, tem um passo a passo aí que dá certo, não precisa correr para melatonina suplementação. Suplementar. E aí depois vai crescendo, né? E aí a gente tem aquela idade, assim, que é a pré-adolescência, que na verdade não é nem criança mais, nem adolescente. Sim. E eu tenho percebido também que o sono também nessa fase muda. Mas também tem essa questão das telas, porque eu acho que, não sei se mudou, agora faz 10 anos, ganha celular, né? Parece uma coisa assim, porque ele já tem 10 anos, gente, 10 anos... Pela Sociedade Brasileira de Pediatria Criança, né? Então não precisaria de celular. Exato. E aí fica nessa questão da tela. E tem até celulares de brinquedo, né? Que só tem joguinho. Mas mesmo assim é um celular, é uma tela e tá ali gerando estímulo. Sim. O que seria o ideal pra gente... Porque né, as mães falam, mas é difícil agora tirar porque ele já tá acostumado. Quando chega pra você, o que você recomenda? Eu entendo que, assim, estar acostumado, tudo bem, a gente pode mudar esse hábito, né? A gente se adapta a qualquer novo hábito, né? Sim. A qualquer nova rotina, desde que a gente crie uma regularidade naquilo. Então, assim, o que eu recomendo pras mães? Crie um horário.
tá, você vai dar o celular, isso aí já é um acordo entre vocês, tudo bem. Cria um horário, estipula o tempo que a criança vai ficar no celular por dia ou por semana, né? Quando os pais conseguem dar 2 vezes na semana. Final de semana, perfeito, entendeu? Sabe que o final de semana eu vou usar a tela. Durante a semana eu vou brincar na rua, eu vou fazer a tarefa. Vou ler, vou gente? ler, que hoje em dia ninguém mais lê um livro. Então, assim, vou fazer outras coisas que não envolvam tela para desenvolvimento cerebral, neurológico, que é muito bom para criança. Tá. E aí depois tem os adolescentes, né? Eu, como mãe de adolescente, vou dizer para vocês, assim, que tem 2 vertentes, tá? Eles dormem, só que eles trocam o dia pela noite. É uma Por questão. que acontece isso na adolescência, gente? Qual que é a chave que vira que a pessoa que antes acordava todos os dias 5 horas da manhã, até tipo ontem, se deixar, acorda 1 da tarde? Tem uma questão que acomete os adolescentes que chama síndrome de atraso do sono, das fases do sono. Então, a criança, o adolescente, né? Ele não tem sono à noite, muito pelo contrário, ele está ativo à noite, ele está produtivo à noite. E o pior, gente, não podem ir pra balada, não podem fazer nada, tem que ir lá aguentar, né? E a gente tem que aguentar eles porque eles têm que ficar em casa, né? Porque assim... Sem sono, na minha casa pelo menos, até se sai, tem que voltar até meia-noite. Quando sai. É que eu tenho uma canceriana, né, gente? Então deixa eu também falar. Adolescentes cancerianos, eles são diferenciados. Eles gostam de ficar em casa. Ai, que bom. Mas eles gostam de ficar em casa acordados. Acordados. Né? Isso é uma questão. E aí, final de semana, não acorda. E para a escola, esse ano foi muito engraçado. Nunca acordou atrasada pra nada. Esse ano, gente, eu perdi as contas de quantas vezes ou faltou aula, ou foi na segunda aula. Não acorda. Porque não acorda. E toca alarme, toca Taylor Swift, toca Alexa, toca todo mundo e não a pessoa acorda. tava dormindo. Ai, gente, é difícil. Os adolescentes passam por isso, por conta desse atraso da fase do sono. E quando então, acaba? Olha, a tendência é acabar na adolescência. Nem todo adolescente passa por isso, mas é um problema comum, como você mesmo tem em casa. Então, assim, claro, tem que individualizar, cada caso é um caso. Mas às vezes a melatonina pode ter algum benefício para esses adolescentes. Aí a gente suplementa? Não dá pra falar que todos os adolescentes têm que suplementar, né? Mas Claro, nesse cada caso é um se caso. tiver uma análise legal, assim. Sim. Mas levem que médico, gente, que não dá pra ler. Se levem pediatra, dependendo do pediatra, não quer ir, né? Mas tem o ebiatra, que Tem, cuida é verdade, exclusivamente de adolescente. tem. É um pediatra que cuida de adolescente. Aí talvez seja um caminho. Mas o pediatra, ele está apto para cuidar de adolescente. Não, mas que às vezes é mesmo, vergonha, né? A nomenclatura, né, que pega, né? Pega, Mas assim, claro, eu não vou falar que todo adolescente precisa de melatonina, não é isso. Claro que tem os hábitos que tem que ser reformulados, higiene do sono, isso vale pra todo mundo, né? Pra criança, adulto, adolescente, todo mundo. Mas, dependendo do caso, uma melatonina pode ajudar porque ela ajuda na indução do sono, né? E impacta também no crescimento, certo? Qual que é a ligação entre o sono e o crescimento? Porque tem gente, ele dorme pouco, por isso que ele não cresce. Tem relação, porque durante o sono a gente libera o hormônio do crescimento, o GH. Então, realmente tem a relação, né? O sono... E tem uma idade, assim, que tem que dormir mais? Tipo assim, essa idade era bom dormir porque é o pico do crescimento, sei lá. Sim, os menores precisam dormir mais, né? Tá. Tanto que bebezinho, a gente fala que pode ter aí até 16 horas de sono, contando com as sonecas, né? Em 24 horas. Então, assim, quanto menor a criança... gente. Mais dorme do que fica acordada, né? Quanto menor a criança, mais ela precisa dormir, né? Tá com um desenvolvimento muito acelerado, crescimento acelerado. E o sono, ele tem muitas liberações hormonais que são exclusivas dessa fase, né? Então, precisa ter qualidade. Precisa ter qualidade. Precisa. Outra dúvida também, que é bastante recorrente, né? Essa questão do comer antes de dormir. Quanto tempo antes de dormir a gente pode oferecer uma refeição para nossos filhos, né? Se a gente... se janta muito cedo... Aí a criança pega no sono. Isso também interfere? Vai ficar com fome? E se come muito tarde. E aí tá com sono. Vai poder deixar dormir, né? Sim. Então, assim, como que a gente... O que você orienta? Assim, qual que é a sua prática, né? Porque a gente que é nutricionista, o que a gente fala? A gente preza por refeições leves, né? E também, você tem uma rotina de... dormir 9 horas da noite, então 6 horas da tarde já faz o jantar, faz o banho, faz a higiene do sono
E depois não precisa mamar pra dormir, não precisa nada, Sim, né? concordo. É só botar na cama, enfim, fazer lá, ler uma história, ou então o adolescente, né, deixar. Infelizmente, né, gente, às vezes eles ficam no celular, aí corta o celular. Eu faço uma coisa maravilhosa, eu bloqueio, eu ainda tenho, ela tem, mesmo com 16 anos, tem o Family Link, então chega um certo horário que o negócio desliga, do nada. Aí só escuto, mãe! E eu falei, então é hora de dormir, né? Então cada um vai usando os Aquele meios incentivo. que tem, Muito bom. né? Mas o que você orienta, assim, nessa questão relacionada à alimentação? Eu concordo com esse lance das 3 horas antes, eu tô a última concordando. refeição ser 3 horas antes do horário de dormir. Então, assim, para as famílias que são estruturadas naqueles horários certinhos, aquela rotina bem definida, se ele vai dormir às 9 da noite, a última refeição, de preferência tem que ser 6, 6 e meia. E é isso, refeição leve para não atrapalhar no sono, nada pesado. Alface pode. Alface que é calma, Suco de evitar maracujá. açúcar à noite. Evitar os estimulantes, né? Café, Exato. açúcar, né? Claro, às vezes vai no aniversário, tem alguma questão, mas isso tem que ser pontual, né? Exatamente. Mas não no vai dia a dar, dia. não dá para dar chocolate de sobremesa, né? Alimentos que contenham cafeína ali. Isso é uma das coisas que também a gente precisa, né? Adequar e ajustar. E tem outra questão também, que eu lembrei agora. Como que a gente diferencia o despertares, né? Os micros despertares. Eu vou sempre usar o exemplo da minha filha, gente, desculpa, né? Porque é a única criança que eu acompanho as várias fases do sono. Ela tinha épocas dela, principalmente quando ela aprendeu a falar, ela acordava acordava não, acho que ela sentava na cama, ela falava, tipo assim, falava mesmo. Falava, chamava a mamãe, falava, tipo, uma história. E depois ela simplesmente dormia, assim, né? E aí uma vez ela foi dormir fora e a pessoa achou que, tipo, ai, Maria Elisa acordou, tipo, vem buscar. Eu falei assim, não, ela não acordou. É só você botar ela de volta que ela tá dormindo, que ela vai dormir. Vai voltar a dormir, enfim. Como que a gente diferencia, sabe? Aquela criança que acordou 3 horas da manhã e tá lá desperta e não volta. E dessa criança que tem esse despertar, às vezes chama, às vezes chora, né? Então, quando já conseguiu fazer o desfraude, vai no banheiro, né? Ela fez o desfraude também bem cedo, aí ela levantava, às vezes ia no banheiro, depois voltava e dormia tranquilamente. Mas como que a gente sabe? Você tem que observar, né? Numa dessas que ela acorda, que a criança acorda e a mãe tá por perto e observa, tem que ver como que é esse acordar. Normalmente a criança acorda confusa, fala umas coisas que não tem sentido. Às vezes fica até fala na cama mesmo, não chega nem a levantar, ou quando levanta faz igual sua filha, fica sentada na cama, depois volta a deitar. Então assim, observa como é esse acordar, que na verdade não é um acordar, né? E é comum as crianças passarem por isso. Então assim, observa. Quando a criança desperta, começa a pedir coisa pra você, tem consciência, aí acordou mesmo. Né? Mas quando é esse acordar, esse despertar confuso, ainda fala umas coisas sem sentido, não sai fazendo as coisas por aí. Então, é claro que tem a criança que tem um sonambulismo, que sai, desce escadas, que abre a porta perigoso, e na rua, né? que aí é perigoso. Aí realmente tem que tomar medidas aí mais Aí, de nesse cuidado. caso, usa uma medicação, se a criança tem sonambulismo? Depende do caso, depende da gravidade. Uma criança que tem muitos despertares com sonambulismo, muito sonambulismo aí noturno, tem que avaliar com cuidado. Gente, mãe não dorme, né? Mãe não dorme. Cheguei a essa conclusão, mesmo que o filho esteja dormindo, a gente não vai dormir. Não. Os Né? chás ajudam, mas Os né? chás Às vezes ajudam. nem isso, né, Às Nath? vezes nem isso. Então, gente, esse foi o nosso Receitas para Gostar de Dormir com a doutora Júlia. Então, doutora Júlia, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui. Queria que você deixasse também as suas redes sociais, seu contato, né? Onde as nossas mães aqui, as minhas mães, né, que me seguem, as pessoas que seguem podem te encontrar aqui em São José dos Campos, também tem online, enfim, tá bom? Deixa pro pessoal. E, gente, de novo, mais uma vez, muito obrigada. Nath, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Acho que nosso trabalho é muito complementar. Eu não consigo seguir sem você. Acho que ter uma nutricionista boa comigo, com os meus pacientes, faz toda a diferença. Então, eu quero te agradecer. E é um tema muito relevante. As mães adoram o tema sono, porque é uma questão do dia a dia e realmente é uma questão que o sono... tira o sono. Que tira o sono, né? Só quem tem cansaço acumulado sabe o que é viver assim. Então, qualquer dica, qualquer benefício que a gente puder levar para essas famílias é muito benéfico. E eu atendo aqui em São José dos Campos, no Instituto Gemari.
falo sobre sono, que é a minha formação, e nutrologia infantil também, comportamento alimentar. Então, quem quiser, esse aqui é meu Instagram, pode me mandar um direct, mas tem o telefone da clínica também.